E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 46, chamado Sacrifício de Mulher. Um ano se passou em trabalhos construtivos com imensa alegria para mim. Aprendera a ser útil, encontrara o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Gente, da semana passada já se passou um ano, tá bom? Até ali não voltara ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não recebera auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros. Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar desse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização de meus desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Aqui, gente, ó. Então ele explica que já fazia muito tempo que ele estava nas câmaras de retificação, que ele sempre trabalhava, nunca questionava, mas ele sempre questionava a questão de não deixarem ele ir visitar a sua família aqui na Terra, né? Gente, nesse ponto, a espiritualidade ela é muito exigente, não menos exigente. Por quê? Porque eles sabem se você está preparado ou não para encarar essa tarefa. Porque a hora que você retornar de lá, vão ter passado muitos anos e a gente não sabe o quadro que vai encontrar, né? A espiritualidade sabe. Nós, né, no caso do André Luiz, ele não sabia o que ele ia ver pela frente. Não tinham deixado ele ver a situação em que se encontrava a família dele, né? Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentâneos. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. Gente, tanto para vocês saberem quem é Elisa e para vocês saberem quem era a mãe, voltem aí alguns capítulos atrás, que tem um capítulo dedicado a Elisa e um capítulo dedicado à mãe, né? Até mais que um capítulo que a mãe conversa com ele.
A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tensionava cientificar-me de novos projetos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível comovera-me profundamente. Que novas resoluções teriam tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto, mas, surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora carne por quê? Internar-se de novo no caminho escuro sem necessidade imediata? André Luiz estava questionando. Mãe, mas a senhora vai voltar para quê? Vai voltar para aquela coisa terrível que é o planeta Terra, em mais provas e expiações, né? Tanto é que ele fala assim, no caminho escuro, né? Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo em meus esforços e meus esforços têm sido improfícuos. Ou seja, ela tem trabalhado para que o pai saísse daquele quadro que estava, mas não tinha conseguido obter êxito, né? Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais profundos. O que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Quer dizer, ela falou assim, poxa vida, André, o seu pai continua um cético, não acredita em nada. Você vai continuar querendo não ir ajudar o seu pai a melhorar, mesmo vendo esse quadro? Ela questiona, né? Não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo daqui mesmo. Ela respondeu, não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos acaso residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui. Doravante reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai e reencontrar o caminho certo. Quer dizer, ela falou assim, André, por mais que eu já tentei aqui, mediante ter uma possibilidade de estar ao lado dele no planeta Terra, mesmo que em provas e expiações, mesmo que no caminho mais escuro, mesmo que na pior situação, eu tenho que ir lá para ajudá-lo, né? Se você tivesse essa oportunidade, você não iria? Ela já questionou isso daí. Pensei e questionei. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer ao contrário. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Bom, então aqui vamos pontuar. Quer dizer, ela já falou assim, não, então ele questionou, mas ainda não seria possível mesmo você ficar por aqui, tentar ajudar por aqui? Ela falou assim, não é mais possível. Me reuni com meus superiores e eles viram e entenderam que a melhor situação é eu reencarnar e ir ao lado dele. E ao mesmo tempo você por aqui me ajudar quando puder a descer lá e me
ajudar a entender e aconselhar nos piores momentos. Olha, que coisa maravilhosa, né? Entremente, zela por tuas irmãs que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Mas como se encontra ele com a senhora em espírito? Não, disse minha mãe com significativa expressão. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Vamos lá. Então, eles localizavam ela, quer dizer, ela e mais alguns amigos localizaram ele. Ele está no terra a terra, estão preparando a reencarnação dele, né? Para que a reencarnação dela não seja muito distante, para que eles possam novamente estarem juntos, porque espíritos afins sempre reencarnam, gente, próximos, né? Mas isso é possível? E a liberdade individual que tanto pregam? Questionou André Luiz. Minha mãe, algo triste, sorriu e disse: há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Ou seja, gente, há reencarnações que nós voltamos com missões já pré-definidas de ajudarmos os espíritos sofredores a se reerguerem e melhorarem moral espiritualmente. São missões que nós assumimos, né? Então nem tudo são flores nas nossas reencarnações, né? Por isso que nós chamamos o nosso planeta de provas e expiações. Enquanto me perdi em graves pensamentos, continuou ela retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam. E não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade de nova reencarnação. Ou seja, aqueles que estavam obsidiando ele, né? Talvez se os mentores espirituais, ela chamou de guardas espirituais, são os anjos da guarda, são os mentores espirituais de cada um. Se eles não estivessem lá ao lado dele, pode ser que ele não conseguiria nem reencarnar. Tal o estado de obsessão. E o quadro mental que eu expliquei na aula passada, no capítulo passado, o quadro mental que ele se encontrava, que ele não conseguiria reencarnar, né? Então, olha, vocês veem como isso é muito sério, gente. Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes em mãos dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha mãe, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios, antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. Ou seja, gente, devemos vigiar sempre
tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, para que a gente não tenha mais inimigos, então, à nossa espreita. Olha como é tudo muito importante, né? E essas mulheres? Que será feito dessas infelizes? Minha mãe respondeu: serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. Bom, eu vou voltar a pontuar, eu não devia, para vocês terem que ir lá atrás e a mãe de André Luiz, quando era encarnada, tinha Laerte, pai, e ela fora traída com amantes que ele tinha. Tá bom? Muito bem. Ele desencarnou, as amantes desencarnaram, a mãe de André Luiz desencarnou e André Luiz desencarnou. Muito bem. A mãe de André Luiz já estava num plano superior. André Luiz passou pelo umbral e estava nessa situação que poderia conversar com a mãe em nosso lar. O pai e as amantes estavam em situação inferior, no umbral. Tá bom? Qual que era a missão da mãe? Eu estou resumindo, tá, gente? Qual era a missão da mãe? O pai iria encarnar, a mãe iria reencarnar, né? Reencarnar, não encarnar. Reencarnar, né? Eles iam contrair núpcias, vão casar, e aquelas duas que foram amantes do pai, a mãe vai pegar como filhas. Meu Deus, olha aqui. Olha, gente, que moral, que espiritual, que moral elevada essa mãe, né? Então ela ia pegar elas como filha, para tentar o quê? Que esse pai, que ela como mãe, casada com ele, e como as filhas, tentar fazer com que eles dessem um salto moral, né? Que todo esse ódio contraído delas duas contra ele, que acabasse, que essas arestas fossem aparadas quando reencarnados. Olha que missão terrível que essa mãe tinha. Encarar as amantes do próprio ex-marido como filhas. Vocês imaginaram que coisa maravilhosa? Né? Vamos se pôr no lugar dessa mãe, gente. Será que nós conseguiríamos, com a maneira como nós encaramos o mundo hoje? Né? É um negócio para se pensar, e é um negócio para refletirmos o quanto nós somos inferiores. Né? E olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Olha o que ela já está pensando. Se eu for feliz na minha missão, nós regressaremos para nosso lar, todos como uma família única, para nós festejarmos. Olha que coisa maravilhosa, gente. É coisa de ânsia. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus.
Fim do capítulo 46. Olha que mensagem maravilhosa para nós encarnados, gente. Olha o amor, o verdadeiro amor, né? O que não faz, né? Olha, tomara que eu um dia consiga ter o amor que essa mãe do André Luiz teve para se sacrificar aqui na Terra em prol de todos esses problemas que nós acabamos de ver, né? Gente, que o nosso amor se transforme nesse amor sublime, não é mesmo? Que assim seja. Fim do capítulo 46. Vamos lá, minha gente, eu agradeço por todos assistirem até aqui. Vão lá, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderem dessa nossa querida doutrina que só leva ao entendimento, né, do verdadeiro amor, da verdadeira fé, de toda a caridade. Vocês veem que a caridade agora toma um outro aspecto, né? Porque o que essa mãe vai fazer para com o futuro marido, ex-marido e as duas amantes é caridade fraternal, né? Muito bem, minha gente, agradeço a presença de todos vocês, lembrando que eu não edito os vídeos e está aí o erro de leitura, os brancos que dão no pensamento. Um beijo, um abraço fraternal e até a próxima.